but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. We call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Boa noite, gente. Vocês estão bem aí? Todo mundo bem? Amém. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de poder mais uma vez compartilhar com vocês. E mais feliz ainda pelo Senhor nos dar a oportunidade de entendermos juntos aquilo que Ele tem falado nesses dias. Como o AP falou, né, estamos nos aproximando do fim de um ciclo, né, de um fim de um ano. É o tempo de pensar tudo aquilo que nós vivemos nesse ano e se projetar para o ano que vem, né? A temporada da listinha começou. Das expectativas, dos erros, dos acertos. Olha, isso aqui eu vacilei, isso aqui eu preciso melhorar. Olha, eu quero alcançar aquilo, né? E esse período é um período onde muita gente planeja muitas coisas de fato. Só que a palavra do Senhor nos diz algo muito importante. Eu já queria começar com ela, porque ela também vai ser a base daquilo que nós vamos falar nessa noite. E que o AP falou um pouco na semana passada. Então, para começar, eu queria abrir com vocês no livro de Salmos, no capítulo 127. Você que trouxe o seu caderno, quiser anotar. Hoje a gente vai passear em alguns textos aqui, amém? Tudo bem? Muito feliz. Mais feliz que o casal de amigos aqui visitando. Eles têm uma banda que eu curto pra caramba. Depois vocês procuram lá Polifone, fazendo aquele... Amo vocês, fazendo aquele merchan, porque é demais, irmãos. Olha só, Salmos no capítulo 127, a partir do verso 1, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2 diz: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Só até aqui por enquanto. Então, Salomão, ele escreve esses salmos, é um dos salmos de peregrinação, escrito por Salomão, e ele diz algo muito importante em sua grande sabedoria. Ele diz que não importa o que você faça, se o Senhor não estiver naquilo. Simples assim. E isso aqui é um princípio muito importante para expectativas que nós colocamos sobre um novo tempo. 2024 foi um ano desafiador para nós como casa, como comunidade. Passamos por muitas coisas, fomos desafiados por muitas coisas, muitas palavras, desafios pessoais, as nossas casas sendo desafiadas. Eu sei que cada um nesse ano de 2024 teve a sua porção de desafios, amém?
Ou eu estou sozinho nessa? Só eu passo veneno aqui? Amém. Então, é comum nós projetarmos um novo tempo em Deus. Afinal, nós não queremos passar coisas que nós passamos esse ano que não foram agradáveis. Mas quando eu olho para esse texto, aprendo algo muito importante com o Senhor. E para entender um pouco mais sobre isso que esse salmo está dizendo aqui, de 127, no qual ele diz: se o Senhor não edificar, não importa o que você faça. Porque você pode fazer até coisas em nome dele, nós já falamos isso aqui, mas se ele não estiver, nada vai valer. Então o salmista ele está dizendo, não sobre edificar coisas para Deus, mas edificar coisas com Deus. Então, como nós estamos nos aproximando do final desse ano e do início do próximo, já vai um princípio. Senhor, que você faça parte do meu 2025. Que tudo aquilo que eu possa edificar, tudo aquilo que eu possa fazer, falar, sabe, com as pessoas que eu possa me relacionar, que o Senhor esteja em todas elas. Eu não quero seguir o bloco do eu sozinho mais, ser o profeta que prega para si mesmo, o mestre de si mesmo. Às vezes nós falamos aqui sobre a importância da igreja no sentido coletivo, né? E eu sei que para a maioria, né, falar sobre isso pode ser uma coisa meio chata. Pô, para que eu tenho que vir para a igreja? Cara, é a melhor escola para Deus te tratar. Por quê? Porque não existe ninguém igual a você. Então Deus ele se arriscou em juntar no mesmo lugar pessoas totalmente diferentes. Uns é mais, outros é menos, outros são mais explosivos, outros menos explosivos, alguns são mais rápidos, outros são mais lentos. E Deus nos coloca nesse mix de pessoas para fazer o quê? Para que Ele possa trabalhar em cada um por meio do seu Espírito. Semana passada nós ouvimos que Deus não quer levantar casas, paredes, o Senhor quer edificar pessoas. Nós somos casa. Quando nós olhamos para a história bíblica, desde o início, nós vamos perceber que depois de Enos, quando ele começa a invocar o nome do Senhor, então nós vemos ao longo da história sempre Deus visitando o povo com a sua presença. Deus visitava, não habitava. Então começa-se a clamar o nome de Deus e havia alguns momentos da história, alguns acontecimentos da história onde Deus visitava e ia embora. Deus deu um projeto para Moisés. Moisés, faz um tabernáculo exatamente como você está vendo. Exatamente como você está vendo. Você precisa fazer. E a palavra diz que Moisés, ele levanta esse tabernáculo. Mas o Senhor habitava nesse lugar? Deus disse para Moisés: Moisés, levanta um lugar porque eu quero andar, passear no meio do povo. Mas eu não vou permanecer. Prepara um lugar para a minha presença. Eu vou visitar, mas eu vou embora. E aí nós vamos ver ao longo da história, homens e mulheres sempre levantando altares e vivendo experiências em Deus. Experiências de visitação. Só que, meu irmão, chegou um dia que um cara maluco, ele pensou, e ele viu algo nas escrituras, e ele entendeu que Deus não sentia prazer em apenas visitar, mas havia uma expectativa no coração de Deus de habitar com seu povo. E esse cara se chamava Davi. Davi, então, ele entende algo. Enquanto os sacrifícios eles continuavam acontecendo de acordo com o que Deus tinha passado para Moisés, lá em Gibeá continuava acontecendo um sacrifício. Davi ele levanta uma tenda, agora não um tabernáculo, não uma grande estrutura, mas uma tenda em Sião. E diz que Davi ele começa a louvar a Deus, ele começa a entender algumas coisas no qual não havia no pacto mosaico. E sabe o mais interessante de tudo isso? Que no capítulo 132 do livro de Salmos, se eu não me engano, verso 13, 14 ou 14, 15, diz assim que Deus escolheu Sião, a cidade de Davi, para habitar. Davi entendeu que precisava fazer da sua vida uma canção que Deus queria ouvir.
Davi entendeu que ele precisava fazer do seu próprio coração uma harpa no qual Deus desejava tocar. E nós vemos literalmente Deus dizendo para Davi: Davi, se você for fiel a mim, se você continuar com esse tipo de coração, eu vou fazer do lugar que você escolher a minha habitação. Então Davi entendeu algo para que Deus pudesse habitar. Passa Davi, entra Salomão. Salomão edifica prédio. Salomão edifica algo grande, paredes, algo monumental, faraônico. Deus passa a visitar, ir embora, visitar. Nós vamos ver lá nos tempos de Esdras e Neemias, restauração da presença. Depois de Davi nós vamos ver 7 homens que se levantaram para restaurar a presença de Deus. Só que até então, o Senhor só visitava. Mas um dia, ele chegou. E ele disse: eu não vou fazer de vocês alguém que vai a algum lugar. Eu vou fazer de vocês esse lugar. Eu vou fazer de vocês esse lugar. Pensando nisso, qual seria a nossa oração? Nossa primeira oração de 2025. Senhor, que eu seja esse lugar. Eu preciso ser esse lugar. Por quê? Porque para entender esses 2 primeiros versos de Salmos 127, eu sempre gosto de utilizar esse texto como base, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Nós precisamos voltar um pouco até Gênesis. Gênesis no capítulo 2, do verso 15. Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Vocês estão com calor? Amém? É o Espírito. Nós vamos queimar hoje, amém? Gênesis no capítulo 2, no verso 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E aí você pode perguntar: mas Rois, o que esse texto tem a ver com Salmos 127? Salmo 127, ele começa dizendo que se o Senhor não... Presta atenção, se o Senhor não edifica, em vão trabalha aquele que edifica. Isso é cultivar. Depois o salmista continua falando o quê? Se o Senhor não guarda, em vão trabalha aquele que guarda. Então, para nós entendermos o que ele está dizendo ali, nós olhamos para Gênesis. Por quê? Porque diz que o Senhor, de tempos em tempos, eles se encontravam com o homem para ensinar o homem a cultivar e guardar. O que isso nos ensina? Deus, desde o início, está procurando no homem um parceiro. Deus, desde o início, está procurando em mim e em você uma parceria. Deus já começa a história da humanidade fazendo o homem dizendo: olha, eu vou me encontrar com ele para ensiná-lo a cultivar e guardar a terra. Aí o salmista vai dizer: se o Senhor não trabalha junto com você, não importa o que você faça. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós entendemos que Deus, Ele quer muito mais do que você faça algo em 2025. Para Ele, Ele quer fazer com você. E para que Ele possa fazer comigo e com você, primeiro Ele vai operar em nós. Você está aqui? Primeiro Ele vai começar um projeto na nossa vida de dentro para fora. Porque tudo aquilo que eu e você fizer neste novo ano vai ser apenas o reflexo de uma natureza que nós temos nele. Jesus, ele segue o mesmo princípio. Por exemplo, em João, no capítulo 5, verso 17, a gente pode abrir lá? Quando nós pensamos em Gênesis e o encontro de Deus com Adão para ensinar, como se ensina? Você acha que Deus fazia como? A voz dos altos céus: Adão, você tem que cultivar a terra agora. Aí Adão olhava para ele: Deus, eu nasci pronto, mas o que é cultivar? Adão, você precisa guardar a terra.
Era assim? Será? Vinha a voz do alto. Diz que o Senhor se encontrava com ele. Fazer as coisas com o Senhor é deixar que o Senhor te ensine o modo dele de fazer as coisas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o nosso jeito tende a dar errado. Sabe por quê? Porque tudo que a gente faz com base na nossa necessidade ou na nossa própria perspectiva carrega a nossa identidade. E sabe qual é o problema disso? Que muitas vezes construímos coisas para Deus que não têm o nome dele. Você pode cantar músicas para Deus com o nome de Deus sem ele. Nós já falamos sobre isso aqui. Você pode mover ambientes dizendo que o Senhor está e ele não está. Um bom método de oratória pode fazer isso. Bill Johnson disse algo muito interessante. Ele diz que, em outras palavras, que aprendemos tanto a mover o ambiente que nem precisamos mais do Espírito. Basta você colocar a música certa. Basta você dizer a coisa certa. Qual que é a coisa certa? Para Deus ou para o homem? Se for para o homem, aquilo que ele quer ouvir. Aquilo que vai afetar a sua alma. Aquilo que vai corresponder à sua própria necessidade. Então ele vai chorar, vai se emocionar. Aí sabe o que ele vai dizer? Sentir Deus. E às vezes aquela reunião que você considera fria, porque às vezes nós chegamos com expectativas sensoriais sobre a presença de Deus. O arrepio, falar em línguas, nossa, aí, não, hoje não aconteceu nada, nossa, que culto estranho, que coisa fria. Não, hoje, aí nós começamos a desenvolver a régua da presença. Isso tudo é resultado de quando estamos edificando algo para Deus sem Ele estar. Às vezes Deus vai causar uma explosão no nosso interior, no culto que você julga ser frio. Que nada aconteceu. Poxa, eu vim e nada aconteceu, que estranho. Mas aí de repente você chega numa situação no qual você lembra daquilo que Deus falou, daquilo que você foi ministrado e você pensa, Ele estava lá. Isso tem na Bíblia? Claro. Quando Jacó está andando ali, chega num certo lugar chamado Luz. De repente ele inclina sua cabeça sobre a pedra, diz que ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada que saía da terra e ia até os céus, e diz que ele via anjos subindo e descendo nesse lugar. E ele dormindo bem do lado da escada. Diz que quando ele acorda, ele fala, o Senhor estava aqui e eu não percebi. Às vezes Deus está movendo algo incrível do seu lado, mas como as nossas preocupações ela tem tomado os nossos dias, nós não estamos vendo a escada e os anjos subindo e descendo, e Deus já fazendo algo na sua vida, irmão, que você ainda está procurando em outros lugares a resposta. Porque às vezes a gente pensa que a nossa vida com Deus é como um miojo, coloca lá 2 minutos e está pronto. E às vezes a gente exige do Senhor uma resposta muito rápida sobre coisas que nós estamos passando. Só que Deus, Ele é processual. Ele vai usar as circunstâncias, os processos. E muitas vezes vai usar a nossa vida para que a nossa vida seja uma mensagem para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes você pode se perguntar, cara, por que eu estou passando por isso? Por exemplo, uma canção que nós cantamos aqui é Ele. Está bombando na internet, todo mundo criticando a canção. Canção que não se deve tocar em igreja é Ele. Por quê? Porque a letra é muito forte, ninguém quer viver. Meu irmão, se você não está disposto a perder, você vai viver o que com Deus? Um dia, e eu já falei isso aqui, eu cantei algo parecido. Sabe o que aconteceu? Eu perdi. Mas eu me lembrei de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu conheço de andar com você. Porque antes eu ganhava coisas, eu ganhava presença, mas você ia embora. Então você tirou tudo que você não me deu e pegou na minha mão e disse, agora você vai me conhecer, agora você vai andar comigo.
Por que estão criticando? Por que a igreja não deve cantar? Porque a igreja está com medo de perder? Se você tem medo, então não cante mesmo. Mas nós cantamos porque homens mortos, meu irmão, já não sente mais nada. Sabe quando é que Satanás vai ter medo de você? Quando ele olhar para a sua vida e ver que você não tem mais nada a perder. Porque quem não tem a perder é radical. Quando você tem medo de perder e você está ali na sua idolatria, você, não, eu não posso entrar aqui. E às vezes Deus está te esperando nesse lugar, mas você não entra nesse lugar, sabe por quê? Porque eu estou com medo de perder ainda. Se nós vamos passar, nós estamos sujeitos a passar por muitas coisas e coisas extremas, meu irmão. Mas nós não podemos olhar para o Senhor como o culpado dessas coisas. Muitas vezes o Senhor faz a nossa vida a mensagem. Se você quer viver literalmente aquilo que Deus já escreveu sobre você, porque a Bíblia fala sobre isso, a primeira coisa que Deus vai fazer comigo e com você é fazer você se tornar a mensagem dele para o mundo. Antes de você falar, Deus vai fazer de você a mensagem. É como uma cicatriz. Olha, tá vendo essa cicatriz? Porque eu fiz isso, passei por isso, e aí eu passei por um processo, mas aqui eu estou curado. Eu tenho uma marca, eu tenho uma experiência. E eu provei e vi. Você está comigo? E essa foi a jornada de Yeshua. E Yeshua, ele começou a reproduzir exatamente a forma que o seu pai fazia. Por isso que em João capítulo 5, no verso 17, olha o que ele diz. Mas ele lhes disse: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Cara, quando ele disse isso, duas coisas que ele falou. Meu pai já causou o choque dos fariseus, os caras queriam apedrejar ele. Primeiro escândalo aqui. Segunda coisa que escandalizou os caras. Além dele ser meu pai, eu estou trabalhando com ele. Por quê? Porque para a mente religiosa, fazer coisas para Deus é o suficiente. Então, para os caras se reunir num lugar, para os caras replicar ritos que foi passado de geração em geração, era o suficiente. Mas Yeshua, ele estava ensinando algo diferente para os discípulos. Olha, você está vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. É isso que ele diz aqui, ó, no verso 19. Capítulo de João ainda, verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ver o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Então você está entendendo que Salmo 127, Gênesis e João 5 está dizendo? Está dizendo que se fazemos coisas sem que o Senhor esteja fazendo com a gente, você vai gastar dinheiro, você vai gastar sua saúde, você vai gastar o seu tempo, e no final das coisas, ainda que seja para Ele, você vai perder. Nós já falamos aqui que o maior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. O maior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Atos no capítulo 1, já no verso 1, já no começo do livro de Atos, diz que essa é a carta dos apóstolos sobre tudo aquilo que Jesus fazia e ensinava. É engraçado que ele coloca esse detalhe, tudo aquilo que ele fazia e tudo aquilo que ele ensinava. Ou seja, ele não só sentava no lugar e falava. Primeiro ele fazia, primeiro ele curava, primeiro ele mudava algo e depois ele explicava o porquê que ele fez. E quando é que ele explicou? João capítulo 5. Jesus, por que você fez isso? Jesus, por que você curou aquele e não aquele? Jesus, por que você entrou naquele lugar e por que não entrou naquele? Porque eu só faço o que vejo meu pai fazendo. Deus continua trabalhando, ainda que eu e você não consiga ver. Você está aqui? Deus, ele continua fazendo, ainda que a nossa oração não tenha sido respondida. Deus continua fazendo, ainda que eu e você não ouviu.
Deus continua fazendo, ainda quando nós olhamos para a situação e ela diz totalmente o contrário. Deus continua fazendo. Porque seria muito fácil Deus fazer exatamente no momento que nós quiséssemos. Isso é um princípio básico. Se eu der na hora tudo aquilo que os meus filhos me pedem, eu vou desenvolver filhos horríveis. Filhos que não sabem ouvir não, dá muito trabalho. Ah, mas o pai não falou não para Jesus, então é melhor você ler aquilo que aconteceu em Getsemane. Quando ele diz, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Cheguei aqui na ponta, na cara do gol, mas vai doer. Porque eu já sei o que eu vou passar. E eu sei que o método romano de crucificação é um dos piores jeitos de se morrer. Pai, se for possível. Qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Entendeu? Que às vezes existem coisas que nós estamos falando com Deus e a resposta de Deus é o silêncio. Deus não deixou de ser Deus, irmão, porque Ele não disse nada. Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Eu sei que o silêncio, ele dói. Talvez 2024, para alguns aqui, foi só um ano de perguntas, 0 respostas. Para mim, algumas questões foram. Para mim, algumas situações foram. Alguns objetivos não alcançados, algumas metas não superadas. Mas Deus deixa de ser Deus por causa disso? Ele é se Ele fizer, mas Ele é também se eu não ver. Porque eu sei que Ele está fazendo, mesmo ainda que eu não veja. E é exatamente isso que Jesus estava dizendo. O meu Pai está trabalhando até agora. Ele continua trabalhando, fica em paz. Mas eu tenho uma agenda e eu preciso seguir esse lugar. Eu preciso falar com pessoas específicas. E às vezes, pode ser até na nossa vida ministerial. Você já se tornou uma dracma perdida. Você é valioso, mas você não sabe mais. Está perdido num lugar. Às vezes você está perdido num lugar de reconciliação, não consegue mais se encontrar. E aí vem aquele sentimento de inadequação. Mas sabe por que nos vem esse sentimento? Porque nós não entendemos que é Deus que quer trabalhar com a gente. Não quer dizer fazer coisas para Deus, mas fazer coisas com Deus. Você está aqui? Eu quero fazer coisas com Ele. Então quando o Senhor ele se encontrava com Adão, para ensinar Adão a cultivar e guardar. E nós vemos Jesus falando a mesma coisa. Deus precisa de um parceiro. Sabe? Mas isso não tem a ver com Deus, não é uma necessidade com Deus, é a nossa necessidade. Amém? Não louvamos a Deus porque Ele precisa do nosso louvor, nós o louvamos porque Ele é digno. E todo ser que respira precisa louvá-lo. Nós é que precisamos dEle. Então Ele precisa do homem no sentido, sabe, de transformar o homem. Para que o homem entenda que sem Deus ele não é nada. Não que Deus tenha necessidade da adoração, não, Ele vai continuar sendo Deus, você adorando ou não, isso não muda a natureza de Deus. Mas é o Senhor, e agora por meio do seu Filho, nos dando a oportunidade de andar com Ele de novo. Por isso que nós falamos muitas vezes aqui, Cristo nos tomando pela mão e fazendo o caminho de volta para o Pai. E quando nós cantamos, e quando nós glorificamos, reconhecendo a Ele, é dizendo, nós esperamos por esse dia, porque sabe qual vai ser o ápice da história humana? Paulo diz isso nas cartas aos Coríntios, diz que depois do reino milenar, Cristo vai pegar tudo e entregar ao Pai, diz que é o Pai que vai vir, o último encontro. Diz que quando tudo estiver pronto, ou seja, nós estamos esperando o Filho vir, quando o Filho vir vai ter a restauração de todas as coisas, depois a restauração de todas as coisas, diz que o Filho ele vai sujeitar tudo ao Pai. Eu e você e todas as coisas, dizendo, Pai, pode vir agora. Eles estão prontos. Pode vir em sua totalidade. A Bíblia diz que Deus será tudo em todos. O Pai será tudo em todos. Imagina isso, irmão. Essa é a nossa expectativa.
Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos algo que aconteceu no Éden. O pecado apagou a trilha do caminho de encontro do homem e Deus. Porque lá diz que quando Adão ouve os passos do Senhor, ele faz o quê? Ele se esconde. Às vezes a nossa vida com Deus, ela é baseada na síndrome de Adão. Nós passamos mais tempo correndo de Deus do que para Ele. Sim ou não? E quando o que isso significa? É sempre quando nós queremos fazer do nosso jeito. Adão, ele tentou uma segunda opção. Eu me escondo, Deus não vai me encontrar, ele volta para o lugar dele e eu continuo seguindo minha vida aqui. Só que Deus, ele insiste em encontrar o homem. Tanto que qual foi a pergunta de Deus para Adão? Deus perguntou para Adão o que ele fez ou onde ele estava. Onde você está, Adão? Deus é onipresente? Sim ou não? Deus é onisciente? O Senhor está em todos os lugares, ouve tudo. Então essa pergunta ele está fazendo Adão, você perdeu uma posição em mim. Porque você parou de fazer as coisas sem mim. Eu só te pedi uma coisa. E na primeira oportunidade de você fazer algo baseado em você mesmo, colocando a sua própria identidade, você me perdeu. Aí diz que Deus, ele mata um animal, olha isso. Faz peles, roupas para ele desse animal que precisou. Ou seja, por meio da morte, o homem agora seria escondido de Deus. Olha que triste isso, irmão. Então nós olhamos para esse cenário, nós vemos Deus utilizando a morte como uma forma de esconder o homem da sua presença. Adão, estou fazendo algo que não estava no protocolo, vou ter que matar algo para te esconder de mim. Então, gerações depois de gerações, que Enos começa a invocar o nome do Senhor, eles vão aprendendo que precisa mover altares para atrair o favor de Deus, a presença de Deus. Então levanta o altar, Deus vem, vai embora. Por quê? Porque o pecado apagou a trilha do encontro. Você está aqui? O que Deus fez foi, ele escondeu o lugar secreto. Deus, ele fala assim para Adão, Adão, agora você vai para uma terra que ela não vai te responder, você vai ter que suar muito, fazer muita coisa ali. Você vai ter que cultivar uma terra que não te responde, enquanto eu vou guardar a árvore da vida. Olha isso, olha a quebra do pacto que ela fez. Ela leva o homem para cultivar apenas um lugar ruim, enquanto Deus agora ele precisa guardar a presença. Agora Deus ele precisa guardar a vida eterna. Só que o mais interessante de tudo isso é que, embora isso pareça pesado, Deus, ao longo da história, foi revelando o seu plano de nos trazer de volta. Deus nunca teve isso, fora do seu coração. Ainda que nós tentamos, e todos os dias da nossa vida, às vezes, fugir da presença de Deus, Deus não desiste. Deus, ele não desiste. E a única forma de Deus resolver essa questão, era o homem descobrir esse caminho novamente. E para isso Deus, ele vai levantando pessoas ao longo da história, e nessa noite eu queria falar sobre uma pessoa específica, como flechas incendiadas, e que é o tema da nossa ministração nessa noite. Voltando para Salmo 127, ficou legal, hein? Eu não tinha visto, irmão. Power. Amém? Vocês estão comigo? Estamos juntos? Sim? Ou vocês vão deixar eu ir sozinho nessa? Estamos juntos ou não? Amém. Não está apertando não, né? Esse silêncio quer dizer alguma coisa? Talvez. Aleluia. No azeite. Hã? Salmo 127. Agora,
no verso 3, continuando aqui, diz assim que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Verso 5, e eu me enquadro nesse verso aqui. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Amém? Entendedores entenderão aí. Não será envergonhado. Quem não entendeu tem um monte de filho, amém? Tá tudo lá embaixo lá. Se você vê um monte de criança parecida comigo, são meus. Quando pleitear com os inimigos à porta. Então, olha só. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos perceber, dentre várias coisas, mas uma delas que me chama a atenção é que, desde Gênesis e Apocalipse, nós vemos a história de um pai e um filho. Já parou para analisar, sabe, ou ver as Escrituras por essa perspectiva? Sobre a história de um pai e o seu filho. Nós vamos ver, por exemplo, Abraão, Isaac, nós vamos ver Isaac, Jacó. Amém? Nós vamos ver Davi levantando pessoas como um pai para ele, para que pudesse colocá-lo no caminho correto. Nós também vamos ver a falta de paternidade, onde Deus se revela como o próprio pai. Davi foi um desses caras, quando ele diz que ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor todavia não vai me abandonar. E Davi foi o primeiro cara na Bíblia a chamar Deus de pai. Então por que a relação de Davi com Deus era diferente? Porque Davi não via Deus como alguém distante, mas como um pai presente. E na nossa jornada é assim, às vezes Deus vai levantar pessoas que vai ser como um pai para você, para te direcionar. Porque a mãe é aquela que nutre, mãe é aquela que protege, mas o pai é aquele que envia. Às vezes o Senhor vai levantar alguém na sua vida para te nutrir, para te fortalecer, para te proteger. Mas Ele vai mudar a estação, colocando alguém que vai te virar para o destino e vai te lançar. Não dá para ficar escondido na aljava a vida toda. Vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar ser atirado. E sabe qual é a boa notícia? Para alguns, pelo menos, não sei se para todos, acho que esse dia chegou. E eu queria compartilhar sobre alguém que foi uma flecha que incendiava, alguém que foi o precursor, alguém que preparou um caminho, e esse cara é um dos caras mais loucos que tem, João Batista. João Batista. Mas para começar falando de João Batista, porque João Batista ele carregava uma palavra específica sobre o seu ministério. E essa profecia ela fala sobre os dias da volta do Filho. É isso que torna tudo mais interessante. Mas para que João Batista pudesse tomar a forma da palavra que Deus já liberou sobre ele, o seu pai precisava entender algo. Porque como eu disse antes, para que você dê uma resposta na palavra que Deus liberou para você, primeiro você vai tomar a forma dessa palavra. Você está aqui? Para que nós precisamos nos tornar agentes de reconciliação, você precisa ser alguém reconciliado. Como eu vou pregar reconciliação se eu não me reconciliei? Primeiro com o Senhor e depois com os meus irmãos. Os céus cobrem toda a terra. Amém? O evangelho é para todos. Fala para você mesmo, o evangelho é para todos. O evangelho é para mim. Ainda que me doa. Ainda que me custe. Entendeu? É Ele. Por isso cantamos o que cantamos, irmão. Correndo risco mesmo. Correndo risco de Deus tirar da nossa vida tudo aquilo que a gente achava que era dele. Mas eu posso dizer para você, vale a pena. Vale a pena. Lucas, vamos para o evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 1.
Quem está anotando aí, diga amém. Quem disse amém? Sim, fico feliz, hein? Anota aí, gente, anota aí. Tenha o costume de anotar, irmão. Vocês viram qual foi a palavra aí desse ano? Que alguns estudiosos, enfim, definiram como a palavra de 2024. É um termo em inglês, mas traduzido é cérebro podre. Porque diz que por conta das redes sociais, de toda essa quantidade de informações rasas, o consumo de vídeos rasos, os famosos shorts, diz que o ser humano está perdendo as suas capacidades cognitivas. Em outras palavras, 2024 nós estamos menos inteligentes. Porque tudo é muito fácil. Para que eu vou parar, abrir a Bíblia, ler? Para que eu vou estudar? Eu tenho a internet, pô. Gasta tempo com isso aqui. João, no capítulo 1, diz que o verbo se fez carne, a palavra se tornou carne. Então, quando você vem para cá, você fala, Senhor, fala comigo. Aí o Senhor vai dizer para você, eu sou isso aqui. Não sou a capa, não sou a folha, eu sou a palavra viva. Vamos bater um papo. Quando eu paro para estudar, eu falo isso. Senhor, vamos trocar uma ideia? Me ajuda a entender aqui. Me ajuda a te entender, me ajuda a te achar. De Gênesis e Apocalipse, me ajuda a te achar. Às vezes as pessoas perguntam, qual que é o seu método de estudo? Eu sou um caçador de Jesus. Estou caçando ele aqui. Cadê você? Você está aqui, você era o Hadere? Você estava aqui quando Moisés pediu para se defender? Você era a rocha? Você era a escada que Jacó viu? Era você? Você era o pão que sacia a fome? Era você? Nossa, era você que estava lá? Era você que almoçou com Abraão? Era você? Entendeu? De Gênesis Apocalipse, você fala, uau, as escrituras, que loucura é essa? Não é, meu irmão, querer descobrir quantas penas tem na asa do anjo. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de descobri-los. E descobri-los nas escrituras e ser apaixonado por isso. Porque nada revolucionou mais a minha vida do que conhecer as escrituras. Amém? E às vezes a gente fala, e às vezes pergunta algumas coisas, e sabe, aquele ânimo, eu sei que às vezes dá um desânimo. Por que a gente vai separar meia hora para estudar a Bíblia? Vê um shortzinho lá, vê aquele, olha o som bramido da corça. Olha só, esse texto diz lá e parece a imagem lá, e nossa, que bonito. Já fiz o meu devocional, já estudei a minha porção diária. Não, meu irmão, vai para cá, porque às vezes vai ter coisa que você não gostaria de ler e ouvir, isso vai te confrontar, e Deus vai te transformar no seu lugar secreto, porque é no lugar secreto, irmão. Nós entendemos que isso aqui é só um treinamento, só um ensaio, estamos compartilhando pequenas coisas com vocês, porque a realidade é no seu secreto. A resposta que você vai dar para o mundo não é sobre aquilo que nós estamos falando aqui. É sobre aquilo que você ouviu, pode ser aqui ou no seu secreto, mas o que Deus te encontrou no secreto. Jesus, ele disse, olha, entra no lugar secreto e tudo aquilo que o Pai vê, ele vai recompensar. Não é aquilo que ele ouve. Engraçado, Jesus, ele fala, entra no lugar secreto e ora ao Pai, mas Deus vai te responder segundo aquilo que ele vê. E não aquilo que ele ouve, porque você pode fazer a oração mais linda do mundo. Tem gente que ora lindo, irmão. Eu tenho alguns amigos que oram que eu admiro, assim, viaja nas escrituras e eu falo, caramba, que lindo. E isso é muito bom, mas isso não convence a Deus. O que convence a Deus, e as escrituras dizem que é um coração quebrantado. Você pode falar, escrever a coisa mais linda do mundo. Se você fizer isso com o coração quebrantado, Ele vai vir. Ele vai vir. Então a questão não é o que você fala ou o que você escreve, mas é a medida de coração que você se encontra nisso. Essa é a sua oferta, esse é o seu... você está aqui? Porque Paulo vai dizer isso, o Espírito nos ora por nós, porque você não sabe orar, a gente pode falar muito, e ainda assim, diante de Deus nós não sabemos orar, e é por isso que o Espírito ele tem que intervir.
E tem coisa que a gente ora que a gente sabe que não devia. Mas sabe quando a necessidade ela bate, você tenta dar aquele arranhãozinho nos céus. Oh Deus, mas você sabe, Deus. Tu me conheces, Deus. Tu és Deus, a tua palavra. Aí você começa a pregar para Deus. Tu és Deus, porque a tua palavra, Deus diz. Ele, eu sei. A palavra é minha, eu sei. Então, Deus, em teu nome, Deus. Entende? E aí Jesus, ele ensina algo sobre oração. E às vezes a gente entende errado. Vamos chegar nisso, mas vamos lá, né? Vamos para Lucas no capítulo 1 aqui. A partir do verso 5. Não quero me alongar aqui. Diz assim, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Quando nós olhamos para essa história aqui, o que a gente lembra? Já vimos essa história aqui nas Escrituras? Alguém que não podia gerar, que já estava avançado em dias, sim ou não? Várias vezes. Primeira coisa que a gente aprende aqui, Deus é muito bom em transformar um campo de esterilidade em um lugar frutífero. Ou seja, se existe algumas coisas que é de Deus na sua vida, mas ainda é estéril, deixa Ele fazer. Tenta fazer não. Porque quando você coloca a sua mão, você se cansa. Deixa Deus fazer. Às vezes Deus permite campos de esterilidade na minha e na sua vida, para que Ele venha a ser glorificado. Quando? Quando a gente deixar Ele fazer. Amém? Então diz que Zacarias era um sacerdote. E é engraçado porque o Evangelho de Lucas, ele dá uma ênfase aqui, falando que ele era do turno de Abiás. E o que significava esse turno de Abiás? Esse turno ele era específico para os levitas descendentes das 24 tribos que Davi tinha levantado para servir no templo, ou seja, era uma parte do corpo levítico levantado pelo próprio Davi, que foi passando de geração em geração. E diz que esse cara, ele fazia parte disso. Mas o que acontece? Zacarias era muito velho. E a sua esposa, Isabel, ela era estéril. E para um homem, para uma mulher, eles entendiam que a paternidade era um favor de Deus. Então Lucas aqui no capítulo 1, ele está dizendo que eles tinham uma vida irrepreensível, ou seja, eles iam à igreja todos os dias, eles faziam as coisas todos os dias, todos os rituais todos os dias, fazia tudo certinho, tudo certinho. Fazia muitas coisas para Deus, tudo certinho, o seu coração no lugar certo, a sua intenção no lugar certo, fazia. Porém, não havia um favor de Deus naquilo que eles almejavam. Para um sacerdote, não ter um filho era uma vergonha. Porque a linhagem sacerdotal, ela passa de pai para filho, ou seja, na mente, no coração de Zacarias era, Deus vai terminar o meu sacerdócio em mim. Meu irmão, isso é muito sério, quando nós olhamos nessa perspectiva sacerdotal, porque quando Deus ele olha para os filhos de Eli e diz, eu vou encerrar a sua linhagem. Deus diz para Eli, eu vou matar os seus filhos. Eles estão profanando o altar. Eu vou acabar com a sua linhagem. Nunca vai ter linhagem levítica de você. Isso é muito sério. Então imagina a crise de Zacarias. Será que Deus viu um Eli em mim? Porque eu faço tantas coisas para Deus e eu estou aqui desenvolvendo, todo dia indo para o culto, cantando, dizimando, fazendo um monte de coisa, mas nada acontece. Estou tendo uma vida perfeita. Imagina a crise de Zacarias. Tem dois textos que eu queria compartilhar com vocês. Talvez Zacarias até tentou, sabe, por meio das escrituras, convencer Deus sobre o seu estado. Por exemplo, Provérbios, no capítulo 13, verso 22. Você pode abrir para mim? Provérbio 13, 22. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso aí.
Dois textos, Provérbio 13, 22 e Provérbio 17, 6. Provérbio 13, 22 diz assim: o homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O que esse texto está dizendo? Em outras traduções está dizendo, o homem bom ou o homem sábio, ele não garante apenas a herança dos seus filhos, mas os seus netos. Outros textos dizem, aquele que Deus vê como bom. Entendeu? Então imagina a crise de Zacarias. Tua palavra diz que o homem bom, ele garante a herança dos netos. Nem filho eu tenho, Deus. O que há de errado comigo? Eu sou um sacerdote da tua casa. Provérbios 17, 6 diz assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Então imagina o coração de Zacarias ali. Deus, cara, não está funcionando. Enquanto Zacarias achava que nada estava funcionando, o que nós falamos no início? Deus estava trabalhando. Zacarias estava preocupado com a sua aljava. Deus já estava preparando a flecha, irmão. Deus já estava preparando a flecha. Então, para que João ele pudesse viver tudo aquilo que o pai já tinha falado sobre ele, o seu pai precisava ser curado. E aqui é o ponto. Às vezes nós precisamos ser curados, para que Deus possa fazer algo através da nossa vida. Às vezes aquilo que Deus vai confiar a você já está pronto, só esperando você dizer, Senhor, trabalha comigo. Porque quando nós olhamos para a vida de Zacarias, nós vemos Zacarias trabalhando para Deus. Deus queria mudar isso. Zacarias fazia muitas coisas para Deus. Nada disso trazia, algo que pudesse responder a essa necessidade de Zacarias. Porque Deus ele queria mudar isso na vida de Zacarias. Eu quero que você trabalhe comigo. Então diz que chega o último turno e ali ele é sorteado. Quero resumir aqui. E aí ele está preparando todas as coisas, o serviço sacerdotal, e ele está lá, diz que ele está arrumando a sala e de repente está no canto assim um anjo, irmão. Imagina a cena. Um anjo que ele, sei lá, com armadura, enfim. Imagina do jeito que você quiser. Mas imagina, ele está aqui preparando o serviço sacerdotal, só ele podia entrar então, entende? Como sumo sacerdote, só ele podia entrar, não podia ter outra pessoa lá. Então ele está aqui, está fazendo o seu trabalho, de repente ele, se depara com um anjo. E ali ele entra em choque. E aí o anjo, ele começa a falar com ele. O anjo diz que ele vai gerar. Que Deus estava olhando e que ia acontecer. E aquele era o tempo. Por isso que eu estou falando para você, não pense que é cedo demais, não pense que é tarde demais. Porque Zacarias achava que era tarde demais. E Deus se apresentou para ele. E é isso que a Bíblia nos ensina, porque senão a gente fica naquele papo de Abraão ou papo, de Jeremias. Jeremias, eu sou muito novo, ou não, Abraão, sou muito velho. Então a gente fica jogando com Deus para não torná-lo participante daquilo que ele nos chamou. Deus não se importa com a sua idade. Deus não se importa com o seu conhecimento. A única coisa que você precisa dizer é: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Espírito Santo, eis-me aqui. Será que você pode falar com o Senhor um instante? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Faz de mim esse lugar. Eu não quero ser um frequentador de lugar, eu quero ser o lugar. Nós cansamos essa vida de frequentadores de lugares, nós queremos ser o lugar. Espírito Santo nos convence.
Nós queremos ser esse lugar. Nós queremos ser esse lugar de Shekinah, da habitação da sua glória, da sua presença. Nós queremos sim ser uma resposta para essa geração, para esse mundo. E nós não queremos, Senhor, ser pessoas carregadas de religiosidade, de dogmas, de coisas. Não, nós queremos ter a simplicidade da tua presença. E ao mesmo tempo o peso e a autoridade que ela carrega, Senhor. Nós queremos entender que por meio do Teu Espírito nós não precisamos fazer muitas coisas, apenas precisamos estar no lugar certo, na hora certa. Porque quando você se torna o lugar, o Senhor te leva onde a voz dEle já está. Não é você quem vai, é o Senhor que te leva. João 3,8, o Espírito te leva a este lugar. Você não sabe de onde Ele vem, nem para onde Ele vai. Ele vai te conduzir. Tanto para ir quanto para ficar, como assim como foi na vida de Paulo. Quando Paulo quis ir, o Espírito disse, você não vai. Mas Deus, eu quero pregar, eu quero fazer, estou com vários planos, eu sei que vai dar certo. E disse que ele foi impelido pelo Espírito. O Espírito disse, você não vai fazer. Por quê? Porque você só vai fazer se o Pai estiver fazendo com você. Paulo está querendo fazer, então você não vai. Amém? Ainda que seja genuíno. Ainda que seja genuíno. Não era genuíno? Paulo, um dos maiores evangelistas que já existiu, dizendo, eu vou para tal cidade, porque eu vou pregar, porque eu creio que Deus está lá, eu já vivi coisas muito loucas até aqui, e eu sei que quando eu chegar lá, vou viver coisas muito loucas. E diz que o Espírito barra Paulo e fala, não, você não vai. Por que você não vai? Porque é Paulo que está fazendo. Você não vai. Trabalharmos com Deus é se render ao seu plano. Senhor, nós queremos estar rendidos ao seu plano, Senhor. Nós queremos nos render ao seu plano, Senhor. Talvez nós estamos ainda como Zacarias, fazendo muitas coisas para você, em teu nome, muitas coisas muito boas às vezes. Coisas boas, coisas genuínas, mas falta algo a mais, e é o principal, é o Senhor fazer. Por isso nós te convidamos a fazer, Senhor. Faça conosco, Senhor. Faça conosco, por favor. Por favor, Senhor. Que não seja nós, que as coisas que nós edificarmos em Teu nome não tenham o nosso nome, mas tenha o Seu nome. Porque hoje muitos estão querendo tornar os seus nomes célebres. Porque é o cantor X, porque é o pregador Y. Não, nós queremos nos esconder. Nós queremos nos esconder. Nós não queremos elevar os nossos nomes, os nossos ministérios. Não, nós queremos nos esconder, Senhor, em Ti. Porque é debaixo de Tuas asas que nós encontramos descanso. Porque é debaixo das Tuas asas, Senhor, onde o Senhor faz o Teu abrigo, o nosso esconderijo, é nesse lugar. É nesse lugar onde 10.000 vai cair a um lado, Senhor, mais 10.000 ao outro, Senhor. É onde as setas desse mundo não podem nos atingir. É neste lugar que nós queremos nos esconder. É no lugar secreto. Nós não queremos andar expostos, Senhor, sem que não seja da Sua vontade. Por isso opera em nós, Senhor. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos. Amém. Aleluia. Aleluia. Lucas 1, no verso 13, diz assim, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Olha isso, irmãos. E no verso 16, ele vai falar sobre uma profecia de Malaquias 4, no verso 5 e 6, que ele diz assim, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, e aqui é o ponto, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo habilitado, um povo preparado.
Então, ao mesmo tempo que o Senhor está trazendo uma resposta sobre a vida de Zacarias, ele já está vindo com o pacote completo. Porque Deus estava trabalhando. E ele fala, você vai gerar, cara, chegou o tempo. E muito mais do que isso, da sua descendência, eu estou levantando um profeta. E é muito importante nós olharmos para esse cenário aqui, porque o que eu falei no início? Toda expectativa de um sacerdote era gerar outro sacerdote. Então Deus, ele está vindo na contramão da expectativa de Zacarias, e esse é o ponto. Deus, ele olha para Zacarias e fala, olha, eu vou fazer, eu ouvi a sua oração, mas você quer trabalhar comigo? Vai ser do meu jeito. Primeiro, o nome dele vai se chamar Yohanan. Sabe o que significa esse nome hebraico, Yohanan? Significa Deus é gracioso. Olha isso. Meu irmão, Batista não é sobrenome dele, tá? João ou Batista. Yohanan, aquele que batiza. Amém? Batista não é sobrenome, aleluia. Então, seu nome vai ser Deus gracioso. Aí eu pergunto para você, Deus gracioso, qual era a mensagem de João Batista? Era leve? Não era pesada? Mas era cheia de quê? Talvez estejamos entendendo a graça errada. Entende? Muito romance. Eu sei que isso incomoda alguns, sabe, de falar desse... Eu sei, o Jesus do colinho, do abracinho. Vai ter o seu momento, irmão, calma. Vai ter um momento que ele vai te abraçar e vai falar, eu só vou ficar aqui com você. Mas há momento que ele vai precisar ser apóstolo na sua vida. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema como igreja? Só queremos um Salvador. Não queremos um Senhor. Porque quando a Bíblia fala Senhor, está falando sobre cavotes, está falando sobre adoração, está falando sobre trabalho. A gente só quer o Salvador, que nos salva. E às vezes a gente quer que esse Salvador nos salve de coisas que você entrou com o seu pé. Você decidiu entrar, você decidiu comprar, você decidiu se comprometer, mas aí quando dá tudo errado, meu Salvador, eu resgatar, até canta. E ele fala, será que em algum momento da sua vida eu posso ser Senhor? Amém? Vocês ainda estão comigo? Oh, amém, foi mais power agora, hein? Amém. Então, o Senhor, ele envia o anjo e traz uma resposta para Zacarias. E fala, até o nome Deus já escolheu, Yohanan. Por quê? Duas coisas, segundo a cultura aqui, não quero me alongar muito. Mas, na linhagem sacerdotal, o filho do sacerdote já nasce com a profissão. Ele vai ser um sacerdote para casa. Então, como ele fazia parte de uma tribo específica, já imagina quando Zacarias ouviu, você vai ter um filho. Não serei mais uma vergonha entre os meus irmãos, estou gerando um sacerdote. Uau! Nossa, um sacerdote que ainda vai viajar no poder de Elias, um cara power. Nossa, primeira frustração, vai ser um profeta. Segunda, não é você que vai escolher o nome, porque dentro da cultura ele teria que ser tipo um Zacarias Júnior, entendeu? Lá depois do verso 50, 57, lá para frente, quando Isabel ele gera, sabe? Quando o menino nasce, durante todo esse período de gestação, Zacarias ficou mudo, porque Zacarias quis questionar a Deus sobre isso. Quando ele questiona a Deus, diz que o anjo ele toca na boca dele, você vai ficar mudo. Tentava argumentar, não saía nada. Olha isso que interessante. Como é que eu vou falar da profissão? Como é que eu vou falar do nome? Por quê? Porque se Zacarias continua falando e ele decide o nome, Zacarias ia colocar a sua própria identidade naquilo que Deus está edificando. Por isso que nós estamos falando aqui, tudo aquilo que você convida a Deus para edificar, carrega o nome dele, não o seu. Deus vai nomear as coisas.
Então Deus, ele sela a boca de Zacarias. Você não vai falar nada até o menino nascer para você entender algo. Porque aquilo que eu estou gerando não vai carregar o seu nome, não vai carregar o seu ministério. Por quê? Porque eu estou dando algo que você precisa, mas isso precisa transformar você. Eu não estou levantando alguém para ser um religioso. Estou levantando uma flecha incendiada. A sua aljava, ela tem uma flecha especial, ela é maluca. Ela não está nesses moldes clericais, ela não está nesses moldes tradicionais. Eu estou levantando algo que vai bagunçar. E Yeshua diz isso, se eu não me engano em João no capítulo 5, que ele diz que João Batista era um cara que ardia e iluminava. Entende o porquê da flecha flamejante, a flecha que incendeia? Está falando que João Batista, Jesus ele diz, João Batista, ele era um cara que ardia e iluminava, sempre quente, aonde ele chegava ele causava, irmão. Mas sabe o que Jesus diz? Só que está diante de vocês alguém que é maior do que João. Porque João cumpriu a sua missão. João cumpriu a sua missão. Se João cumpriu a sua missão, é porque Zacarias também cumpriu a sua. E a profecia de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, será que a gente pode ler? Porque quando eu estava orando ao Senhor sobre esse texto, e foi até algo que nós estávamos conversando, AP, esses dias, que nós estamos entre duas gerações. E quando nós olhamos para a geração de hoje, meu irmão, nós somos de uma geração que fluiu em Deus ali 10, 15 anos atrás, vivemos muitas coisas. Muitas coisas que a geração de agora está vivendo foi coisas que a gente viveu 10, 15 anos atrás. E às vezes quando eu olho para essa geração, algo aperta o meu coração, sabe por quê? Porque nós estamos diante de uma geração que ouve ela mesma. Nós não estamos diante de uma geração que ouvem aqueles que vieram antes. Qual a diferença da nossa para essa geração? Que nós ainda nos submetíamos àqueles que prepararam o caminho. E hoje nós estamos aqui pavimentando um caminho, mas para uma geração que não nos ouve. E nós estamos vivendo isso na prática, porque às vezes você fala, você rasga as escrituras, mostra várias coisas. E aquela cara de ué. Mas quando eles ouvem alguém da bolha, fala, nossa, porque é uma geração que aprendeu a ouvir a si mesma. E essa profecia de João Batista está dizendo que já é um problema desde os dias de Jesus. Então o que nós precisamos aprender como geração? Primeiro, honrar quem veio antes. Segundo, entender o que nós precisamos fazer com quem está vindo agora. E se nós não ensinarmos essa geração que Deus está levantando agora a ouvir quem veio antes, nós vamos repetir a mesma coisa que nós temos visto hoje. Algo como músico, amém? Que me incomoda demais. Eu sei que isso já é do meio evangélico, mas caras que colocam o seu nome como ministério. Antes era banda, irmão. Banda não sei o quê, Kadosh, banda... Não, hoje é o ministério fulano de tal. Como se Jesus precisasse do nome dele para se tornar famoso. E eu já ouvi pessoas dizendo isso. Não, é que Deus eleva o meu nome para que o dele seja conhecido. Jesus não precisa de você. Ele não precisa de mim. Me incomoda demais isso. Porque quando você fala, vamos fazer uma conferência, Jesus vai estar nela, não vem ninguém. Agora fala que o X, o do Hype, o do Spotify, o do YouTube vai. Ele vai estar, e cara, vai estar lotado e todo mundo vai estar lá, aqui ó. Fazendo coisas para Deus sem Deus, irmão. Sabe por quê? Eu vou te falar. Porque quando existe uma grande aceitação da maioria das pessoas... Tudo que você falar ou fizer, se a maioria gostar e reagir a isso, vai conseguir influenciar as outras. Isso é perigoso, porque as pessoas que ainda estão na dúvida vão ser induzidas para aquelas que já se perderam. Nossa, que presença de Deus! O cara falou uma frase. Nossa, o céu está aqui. Nossa, e está aqui, ó. Uau, uau. Aí os que estão na dúvida,
é melhor pular, né? Nossa, realmente, todo mundo canta. É muito legal. Eu tenho banda, eu acho isso muito legal, todo mundo cantando nossas músicas. Uau, que legal! Mas ao mesmo tempo, você vai percebendo que é algo coletivo, que vai influenciando. Então nós precisamos ter discernimento para saber se é o espírito ou se é a música. Entendeu? Mas o que isso tem a ver com Zacarias? Porque Zacarias tinha uma expectativa. O meu nome não vai ser envergonhado. Deus está dizendo, não, ele não vai ser o Zacarias Júnior. Você não vai gerar o Juninho. Você vai gerar o João. Não tem Juninho, Zacarias. Então, eu vou te deixar mudo para que você não coloque identidade naquilo que é meu. E diz que durante todo o tempo ele fica em silêncio. E ali, depois de 50 versículos, a gente vai ver no capítulo ali de Lucas, que quando o menino nasce, todo mundo fica assim na expectativa. E aí, nasceu. Aí todo mundo vai para Zacarias. Zacarias, escreve na tábua o nome do menino. E ele está aqui, ó. Está aqui. E agora? Dentro dele, qual a resposta que eu vou dar? Estou aqui. Diz que ele escreve Yohanan. Quando ele mostra, o Senhor desata a sua boca. Às vezes Deus está tirando a sua voz para que você não estrague aquilo que Ele já está fazendo. Como assim? Como assim, Ruiz? Às vezes você está falando, parece que não tem efeito. É Deus tirando sua voz. Então, para você aprender que você precisa falar menos para que Deus possa fazer mais. Amém? É duro entender isso, principalmente num tempo de proatividade que nós estamos, que a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo. Lava, passa, administra, nossa, eu mesmo construo, pinto, eu estou aqui, eu sou pedreiro, eu sou tudo aqui, eu eletricista, eu estou aqui ao mesmo tempo, não é? Sim ou não? Sempre buscando novas linhas de negócio, e eu estou trabalhando em 10 linhas de negócio ao mesmo tempo, e aqui, ok, amém, que o Senhor te dê graça para isso, mas entenda, um momento você precisa ter um descanso, um momento você precisa parar para ouvir, porque senão você vai se cansar, fazendo várias coisas. Então Zacarias, quando ele fala João, ele escreve, mostra, diz que o Senhor desata, ele fala João. Aí olha só a reputação, diz que os sacerdotes começam a perguntar, ué, não vai ser Zacarias Júnior? Diz que ele é questionado, pô, e o Juninho? Todo mundo na torcida, nossa, Zacarias, enfim, né? Enfim acertou a lei. Pô, no fim da vida, ó, fez aquele golzinho, aleluia, Deus foi bom. Mas e aí, vai ser o Juninho? Não vai ser o Juninho, vai ser o Joãozinho. E aí todo mundo fica assim, tá, vai ser o Joãozinho, mas não existe ninguém da sua família, ninguém dessa sua linhagem sacerdotal com o nome João. Pois é, estou trabalhando com Deus. Mas vai custar a sua reputação, eu sei. Eu sei. Aí para piorar, mas ele vai ser um sacerdote? Não. Além de Deus ter dado o nome, Deus já deu o ministério, irmão. Já foi o combo ali. Já foi o Big Mac com refri, com a batata e com sorvete. Já foi tudo, já era. O número 4. Acabou. E diz que depois, né, alguns estudiosos dizem que depois do Bar Mitzvah, João Batista ele cresce no deserto. Ou seja, não cresce no templo, não seguiu a carreira do seu pai. O seu pai já estava na fase de entregar. Então, alguns estudiosos dizem que ele ficou do tempo do Bar Mitzvah 12 anos até os 30, ou seja, 18 anos no deserto. E aí, quando eu olho para a vida de Zacarias e de João Batista, eu entendo algo que a palavra diz. O que a palavra diz? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quando a gente olha para esse texto e a gente quer ser um profeta de meio versículo, a gente entende mais ou menos errado. Ensina para o teu filho o caminho. Não. O texto diz em todas as traduções, ensina o teu filho no caminho.
Ah, mas arroz, irmão. Peraí, isso tem diferença? Claro, eu posso falar para o meu filho um monte de regras que ele deve fazer e eu não percorrer o caminho com ele. Mas lembra como que Deus ensinou Adão? Lembra como Yeshua ensinava? Então, como Zacarias tinha que ensinar João? Eu abro mão da profissão, vamos para o deserto. Deus tem uma palavra sobre você, pois Isaías diz que você vai tomar a forma dessa palavra. Você não vai ter uma voz que clama do deserto, você será a voz que clama no deserto. Então nós precisamos tomar a forma dessa palavra. E para que a palavra ela tenha poder na nossa família, na nossa casa, nós precisamos tomar a forma dessa palavra. Por isso, eu entendo como seu pai que a palavra que você tem é fazer com que os filhos voltem ao coração dos seus pais e os seus pais voltem para os seus filhos. Eu estou voltando para você. E eu vou te ensinar a voltar para mim. Em Malaquias 4, vamos lá, só para a gente... Vocês acharam aí? Só para vocês entenderem algo aqui. Eu já estou acabando, tá? Amém? E eis que vos enviarei quem? Vamos juntos? Eis que vos enviarei antes que venha. Verso 6. E ele e o coração para. Uau! Entende? A palavra que João Batista recebeu, a palavra que havia sobre o ministério de João o Batista. Só que por que essa palavra está sobre a mim e sobre a sua vida? Porque nós estamos vivendo sobre a expectativa da vinda do Senhor. E se nós não entendemos que o coração dos filhos precisam voltar aos seus pais, nós precisamos ensinar isso, e nós como pais precisamos voltar os nossos corações aos nossos filhos, nós seremos mais uma geração que vai passar. No limiar da história, meu irmão, nós estamos entre aqueles que foram e aqueles que estão vindo. Hoje, o nosso trabalho é conectar essas duas gerações. Porque a bola, irmão, está com os mais jovens. O tempo é deles. E se nós, como pais, não entendemos que o tempo é deles, a gente vai perder a mão. Mas se nós não voltarmos a nossa atenção e o nosso coração para eles, e ensiná-los que eles devem honrar aqueles que vieram antes, eles não vão ter um caminho para andar. Amém? Então nós precisamos entender e honrar aqueles que já passaram, porque nós estamos caminhando sobre o caminho que eles prepararam. E a palavra sobre João Batista, ela diz que ele andaria no caminho, no poder de Elias. Ele prepararia o caminho para o Senhor. Então ele cresce no deserto, olha só. Zacarias, ele o acompanha, ele faz parte, ou seja, eu vou com você, eu vou participar disso. O problema é que, às vezes, Deus já colocou alguém na sua vida que você precisa caminhar com essa pessoa, mas você só fica dando direção, joga lá, deixa ela se responsabilizar. Não, se vira. E nós já falamos isso aqui, qual que é o problema dessa geração? Orfandade. Orfandade. Estamos buscando pais nos lugares errados, irmãos. E eu não estou falando sobre papai, mamãe, espírito, não estou falando sobre isso. Estou falando quando Deus te levanta para ser um farol na vida de uma pessoa. Porque a palavra pai, ela é também pater, pátria, origem. É você mostrar para a pessoa a origem. Mas o que isso tem a ver com João Batista e com os nossos dias? Porque nós precisamos ser como João Batista. João Batista não apontou a si mesmo. João Batista apontou o Cristo. Diz que um dia ele estava batizando ali. E aí no meio do seu ministério, daquilo que ele estava executando, Yeshua, ele vai passando do outro lado. E aqui é o ponto de João Batista. Porque ele passou a vida inteira sendo preparado para este momento, irmão.
Se você for estudar o tempo do ministério de João Batista, você vai ver que ele se preparou 30 anos para um ministério de 6 meses. E a gente preocupado com legados, preocupado com o nome. Quem que vai ficar com o nome? Quem que vai ficar com não sei o quê? Quando João Batista vê para o culto, para a música, para tudo, é ele a quem vocês devem seguir. Eu cumpri. Esse precisa ser o meu e o seu ministério. Não é a mim, é a ele. Eis o Cordeiro, ele está lá. Ele está lá. Acabou, parou, acabou. Eu fui até aqui. Ele que vocês devem seguir. E João Batista, ele nos ensina o ponto positivo e o ponto negativo. E eu quero fechar dizendo isso aqui. Porque ao mesmo tempo que João entendeu, apontou, muitas pessoas que ouviam João passou a seguir Cristo. Mas num certo dia, João, ao invés de entender que ele deveria também seguir Cristo, ele quis continuar o seu ministério. A partir daí nasce o ministério de João Batista. E aí nesse ministério, diz que um dia ele vai denunciar um adultério que está acontecendo no reinado. Ele é preso e ele perde a sua cabeça. É preciso entender a hora de parar, irmão. É preciso entender a hora de parar. Qual foi o ponto de João Batista? Ele não entendeu a hora de parar e seguir. Ele quis continuar. Se você estudar os evangelhos, você vai ver que tem 2 ministérios à parte agora. Ministério de João e ministério de Jesus. Porque diz que muitos dos discípulos que permaneceram com João iam atrás de Jesus. Você não lavou a mão para comer. Você, não guardou o sábado. Diz que eram discípulos de João. Que continuavam questionando Jesus, entendeu? Você precisa parar para entender até onde Deus está fazendo com você. Porque senão, a partir disso, você mesmo vai estar por conta. E João, a partir do momento que ele quis viver o seu próprio ministério, ele começou a viver por conta. Qual foi o resultado? Morte. Morte. Só que ainda assim, Jesus ele disse, nascido de mulher não houve ninguém maior do que João. Olha isso. Jesus dizendo sobre toda a história, desde Adão até aquele momento, nascido de mulher não houve ninguém maior do que João. Porque ele entendeu algo, precisa me apontar. João, Davi, Abraão, muitos das escrituras, a gente vai ver coisas que eles acertaram e coisas que eles erraram. Porque isso nos ensina que o nosso ministério não vai ser perfeito. O problema é quando nós queremos buscar apenas a perfeição das pessoas. Você se torna um juiz que não consegue andar com ninguém, permanecer em lugar nenhum, porque ninguém presta para você. Só há um que é perfeito. E eu quero fechar. E nós vamos orar juntos no Evangelho de João, capítulo 14. João 14, verso 6. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu quero fechar com esse texto, porque no início eu disse que o pecado fez com que a trilha do encontro do homem com o Pai fosse apagado. Amém? Sim ou não? Então, Deus levanta alguém para apontar o caminho. E agora nós estamos vendo no Evangelho de João, ele se revelando, eu sou o caminho. Eu sou esse caminho. Você quer trabalhar com o meu Pai? Você quer trabalhar com o meu Pai? Pegue nas minhas mãos, eu vou te levar. Eu vou levar você até Ele. Você está aqui? Será que a gente pode orar sobre isso?
Será que a gente pode orar e falar com o Senhor sobre isso agora, no seu lugar? Curve sua cabeça. Senhor, a Tua palavra diz que o homem não tem nada se do céu não for lhe dado. Por isso nós não queremos nada que a nossa mão possa produzir. Nós não queremos nada, Senhor, que o nosso orgulho possa produzir. Nós queremos apenas aquilo que do céu nos for dado. Senhor, nós queremos ser como uma flecha, Senhor, que incendeia, uma flecha que acerta o alvo. Nós queremos ser assertivos, Senhor. Nós queremos ser, Pai amado, assertivos, Pai. Alcançar o alvo. Senhor, nós queremos nos despojar de nós mesmos, tudo aquilo que nos rouba, Senhor. Nós não queremos mais colocar a nossa identidade nas coisas. Nós não queremos mais tomar para nós aquilo que o Senhor está edificando. Senhor, nessa noite nós queremos te fazer um convite. Edifique. Edifique, Senhor. Que edificação ela parta do Senhor. Senhor, guarda. Senhor, guarda. Se o Senhor não guardar, em vão vai trabalhar aquele que vigia. Se o Senhor não edificar, em vão, Senhor, vai trabalhar aquele que edifica. Começa a falar com o Senhor aí no seu lugar. Senhor, edifica, Pai. Senhor, edifica, Pai. Como nós temos ouvido, o Senhor não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Então nos faz a sua casa, faz de nós a sua casa, lugar de Deus. Faz de nós, Senhor, habitação da sua glória, da sua presença. Nós queremos ser, Senhor, as pessoas que carregam a sua presença. Nós queremos ser como João Batista foi para o Senhor, o amigo do noivo. Ele disse, eu sou o amigo do noivo, não sou eu. Eu sou apenas o amigo do noivo. Eu sou aquele que está cooperando com ele. Senhor, que nós venhamos entender que nós não podemos nos perder nas nossas coisas, que nós não podemos nos perder nos nossos ministérios, nos nossos afazeres. Mas, Senhor, que tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, que o Senhor esteja, Senhor, não apenas validando, mas trabalhando. Nós queremos fazer, Senhor, com a consciência de que o Senhor está trabalhando conosco. Yeshua, nos toma pela mão e nos leva, Senhor. Por favor, nos leva, Senhor. Só o Senhor, Pai, é aquele que pode criar, Senhor, tudo a partir do nada. Só o Senhor é aquele, Senhor, que pode trazer água, Senhor, no deserto. Rios no ermos, Senhor, preparar caminhos no deserto. Só o Senhor, Pai. Só o Senhor. Só o Senhor, só o Senhor pode trazer forma às coisas. Traz forma à nossa vida. Deus, se nesse ano foi um ano de dúvidas, Senhor, nesse ano, Pai amado, se a dúvida ela permeou o nosso coração e ela chegou à nossa mente a ponto de duvidarmos do Senhor, Senhor, nos perdoa, que o Teu Espírito venha nos trazer para esse lugar. É em Ti que nós temos segurança, é em Ti, Senhor, que nós podemos entrar, Senhor, confiadamente, como Paulo diz, confiadamente, porque o véu se rasgou, já não há mais nada que nos separa do Senhor, não há dogmas, Senhor, não há tradições, não, mas há um convite para que a gente venha se apresentar diante do Senhor. Senhor, nós queremos nos apresentar diante do Senhor com os nossos corações quebrantados, contritos, no qual o Senhor não despreza. Deus, que nós venhamos entender que a idade não é um problema, que a falta de conhecimento não é um problema. Senhor, o problema é dizer não para o Senhor, o problema é se acovardar, o problema é, Senhor, buscar nas nossas próprias coisas, e nós não queremos mais, nós queremos dizer sim para o Senhor. Nós queremos dizer sim para o Senhor. Meu irmão, ainda que algumas coisas não tenham se resolvido, e eu não quero aqui ficar te prometendo coisas, mas muitas vezes Deus está fazendo de você uma mensagem para as pessoas que estão perto de você.
uma mensagem de perseverança, uma mensagem de resiliência, uma mensagem no qual é alguém que está rendido diante do Senhor, independente das circunstâncias, e Deus, através da sua vida, vai revelar a sua soberania, porque Ele continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Senhor, como comunidade, nós te pedimos que o Senhor venha despertar a nossa consciência para a geração que passou e a geração que está vindo. Senhor, que nós tenhamos uma palavra para essa geração. Senhor, que nós tenhamos ferramentas para essa geração, por favor. Como família da fé, como comunidade, nós estamos te pedindo ferramentas para essa nova geração. Que nós venhamos ensiná-los no caminho. E meu irmão, quero profetizar sobre a sua vida. Se Deus colocar pessoas na sua vida, que você seja uma luz para ela, que ilumina o caminho, que você seja um aplanador do caminho, que você seja alguém que tome essa pessoa pela mão e leve ela até este lugar, porque existem coisas que Deus está parando na nossa vida, mas tem outras que Deus vai inaugurar. Deus vai inaugurar novas coisas. Tem coisas que Deus está parando por meio do seu Espírito, mas tem coisas que Deus está fazendo porque elas já estão prontas, e nós só precisamos estar prontos para elas. Nós queremos estar prontos, Senhor. Será que você pode se colocar de pé no seu lugar? Você que pode, e erguer as suas mãos em sinal de rendição ao Senhor. Nós queremos cantar essa canção, em que essa canção seja a nossa oração a Deus. Ele é a nossa edificação, Ele é o nosso fundamento, é Ele, é Cristo, Ele é a pedra fundamental, Ele é a pedra principal, é Ele, e é nele que nós vamos edificar a nossa vida. Diga isso com toda a sua força.